Reciclando Sons. Eu sou Rejane Pacheco, presidente e fundadora do Instituto, e eu estou aqui para a gente bater um papo muito legal sobre carteira profissional da Ordem dos Músicos do Brasil. Você sabe como conquistar essa carteira? Qual a importância dela? Como isso vai valorizar a profissão de músico? Essas e outras informações nós vamos passar agora para vocês. Vamos embora pro vídeo? Vamos assistir? Olá pessoal, eu tenho a alegria de estar aqui na Musimed, junto com esse mestre, doutor, Musimed, responsável pela formação de milhares de alunos na Universidade de Brasília, responsável pela divulgação da educação musical através da teoria musical, com livros fantásticos, hoje que são campeões de venda no Brasil. Estamos aqui conversando sobre a inclusão profissional do músico no mercado de trabalho. E eu queria que o professor Borromil Med falasse um pouco sobre a importância da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, chancelando esse papel tão importante que é o músico profissional no mercado. Você podia falar um pouquinho pra gente, professor? Sim. A profissão do músico é uma das mais antigas do mundo. Mesmo nos tribos primitivos, um cargo de destaque era feiticeiro, que ao mesmo tempo era músico, que através da música dominava dominava o seu povo e transmitia as ideias religiosas para o seu povo. Interessantíssimo. Através da história, o papel do músico continuava a ser importante. Porém, na história, tinha época quando o músico era mais valorizado e menos valorizado. Em algumas épocas, os músicos sentavam na mesa do rei. Nas outras épocas, o músico nem poderia entrar na cidade, tinha que dormir atrás das muralhas da cidade. Era a época quando o prestígio era bem baixo. E assim, através da história, tem essas ondas, músico mais e menos valorizado. No Brasil, até 1950, se não me engano, não existia a profissão do músico. Nossa. Músico era os outros. Nossa. Na carteira do trabalho não poderia colocar profissão músico porque ela legalmente não existia. Então, por exemplo, Noel Devô, grande pagotista na Orquestra Sinfônica Brasileira, quando ele registrava seu emprego era os outros. Meu pai, que coisa! Bem, mas graças aos músicos importantes naquela época, liderado pelo maestro José Siqueira, que era grande compositor e principalmente grande patriota, o grupo principais músicos, regentes, compositores se juntaram e elaboraram o projeto da profissão do músico. Bacana. E apresentaram para o presidente Juscelino Kubitschek, que adorava música. Aí era fácil. E ele realmente assinou essa lei que criou a Ordem dos Músicos. A partir dessa data, você já pode escrever na carteira de trabalho, profissão, músico. Que bom, né, professor? Que bom! Músico. Só que cada profissão precisa órgão regulamentar. Como os advogados têm ordem dos advogados, médicos têm conselho de médicos, que define quem é, quem não é médico e que pode e não pode médico fazer. Sim. Então, para isso foi criada a Ordem dos Músicos, que regulamenta exercício da profissão de músico. Importantíssimo. É muito importante, e aí tem várias regrinhas, não? Você, por exemplo, não pode falar mal do colega. Ética, né, professor? E outras regrinhas, não? Como se comportar, não? Por exemplo, na apresentação, que não é bom ficar bêbado. Com certeza. E outras regrinhas práticas. É o único órgão que legalmente defende os músicos. Sindicato é mais na parte do assistência dental, etc. Sim, sim. Agora, defesa da profissão e regulamentação da profissão é a Ordem dos Músicos.
Por isso é tão importante que os músicos valorizem seu órgão de categoria, que é Ordem dos Músicos. Verdade. E por isso eu dou parabéns para vocês, que no seu projeto vocês têm essa preocupação, além de ensinar, também valorizar seus participantes, tá? Preparando eles para a prova da Ordem dos Músicos. Falando prova, qual é a forma de acesso, de admissão na Ordem dos Músicos? Se você tem curso universitário, que fez 5 anos de curso de regência, o diploma universitário de regência é suficiente para você retirar a carteira. Tá? Se você tem curso técnico reconhecido pelo governo, pelo Ministério, por exemplo, a Escola de Música de Brasília tem essa prerrogativa. Então você apresenta documento de conclusão do curso técnico e também não precisa fazer prova. Outra categoria são músicos militares. Músicos militares têm provas internas, promoção do soldado para primeiro, terceiro sargento, segundo, primeiro. Essas provas são difíceis. Eu já participei várias vezes banca, então sei que são difíceis. Então a Ordem reconhece essas provas como válidas para a obtenção da carteira da Ordem dos Músicos. Agora, quem não tem nada disso, tem que fazer provinha. É verdade. Existem 2 tipos de provinhas. Para músico prático, que só precisa provar que domina o seu instrumento, as coisas básicas, tipo escalas, etc. Músico profissional já é mais difícil, tem prova escrita, que tem exigências maiores, tem que dominar claves, intervalos, escalas, etc. Não? E depois tem prova prática do instrumento do solfejo ritmo, porque é músico profissional. Não é para o músico que vai tocar por aí ocasionalmente. É músico que vai dar aula. Para dar aula tem que ter qualificação maior do que músico que somente está tocando aí e ali. É verdade. Então são essas alternativas como entrar na Ordem dos Músicos, e tenho a impressão que vocês optaram por essa alternativa, prova para carteira profissional. Isso, professor. Isso. Tem que preparar, tem que dar curso. E depois vai ter a prova, que normalmente é feita na frente da banca, ou quando é feita fora do prazo, a gente pode fazer com menos formalidade. Entendi. É isso aí, gente. Você vê a importância da inclusão socioprodutiva do músico a partir de uma legislação existente pela Ordem dos Músicos do Brasil, para que tenha uma carteira profissional que fortalece, né, professor, a profissão, que regulamenta a profissão. Eu, apesar de ter tido formação no curso técnico em música pela Escola de Música de Brasília, eu fiz questão de tirar a minha carteira da Ordem dos Músicos. Eu tenho na verdade, orgulho disso. E o Instituto Reciclando Sons, ele luta por essa defesa inclusiva da música profissional no nosso país, inclusive pela valorização da arte como profissão, né, professor? E tem mais uma vantagem. Quando você for presa com carteira da Ordem dos Músicos, você tem direito a cela especial. Isso eu não quero, não. Demais. Gente, muito obrigada. Estamos aqui na Musimed com o professor. Ele vai dar uma palestra para os nossos alunos sobre essa grande importância da inclusão através da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Obrigada, professor!